Passaremos agora para a quinta questão do livro, página 179. Então, na página 179, a próxima questão que nós vamos ver, a questão 5, diz assim, vamos aplicar. O Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, é uma instituição governamental responsável, entre outras funções, pela fiscalização das informações divulgadas nas embalagens dos alimentos, como a quantidade de produtos nos pacotes. É um tipo de controle que eles fazem. Veja as anotações de falta ou de sobra de produtos em gramas que um funcionário do Inmetro fez ao verificar um lote de salgadinhos. Então, aqui tem vários pacotinhos de salgadinho. E esse pacotinho de salgadinhos tem aqui marcado nele, ó, menos 20, mais 17, menos 31, menos 13, mais 9 e mais 14. Então, aqui eu coloquei essas quantidades embaixo desses quadradinhos para representar. Então, a letra A diz o seguinte, ó, nesse lote, total de pacotes, a falta ou sobra de salgadinho e de quantos? Então, para eu saber se sobra ou falta salgadinhos, eu vou ter que adicionar algebricamente esses números. Vou ter que calcular menos 20, mais 17, menos 31, menos 13, mais 9 e mais 14. Se o resultado der zero, não há sobra. Se der algum número positivo, então tá sobrando. Se der um número negativo, está faltando, tá? É isso que eu vou verificar quando eu fizer essa soma. A letra B diz assim, sabendo que segundo as especificações descritas na embalagem de cada pacote tem que ter 200 gramas. Quantos gramas tem esse lote? Então, aqui eu tenho que observar qual seria o total. Se eu tenho 6 embalagens, eu tenho que calcular 6 vezes 200 gramas para ver o total de gramas, tá? Então, aqui será o total de gramas. Dependendo do valor que tem aqui, eu vou somar, se for positivo, eu vou subtrair esse valor ao total de gramas. Aí eu vou poder ver quanto está sobrando, quanto está faltando nesse lote, tá? É uma questão simples que você vai resolver primeiro com adição algébrica, depois com multiplicação e aqui a subtração ou adição. A sexta questão pede para encontrar o erro. A sexta questão diz assim, encontre o erro no cálculo da expressão numérica. Então, uma expressão numérica foi colocada e aqui está mostrando ela sendo resolvida até chegar ao resultado menos 4. Você vai transcrever essa expressão numérica, vai resolver de acordo com o que a gente aprendeu e vai ver se o resultado realmente é menos 4, se isso é verdadeiro ou se é falso, tá? A sétima questão diz assim, construa em seu caderno um quadrado mágico composto de 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui, ó, 3 linhas, tá? 3 colunas. E depois você vai, com os números inteiros de menos 4 até 4, preencher todo esse quadrado de forma que a soma dos números de cada linha e coluna seja igual a 0. Então, você vai separar os números aqui, do menos 4 até o 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E vai dispor esses números aqui no quadrado mágico para que a soma, tanto das colunas, como das linhas, como das diagonais, seja igual a 0, tá? Então, eu vou começar para vocês. O número do centro vai ser 0. E aqui a gente vai ter como primeiro número 1. E se eu for somar a diagonal aqui, ela vai dar menos 1, tá? Para o resultado dar 0. Mais 1 com 0 com menos 1 vai dar igual a 0. Então, em todas as posições aqui que você colocar os números, da maneira que você vai dispor, o resultado vai ser 0. Então, somando a diagonal, aqui já dá igual a 0. Vocês vão aqui eliminar o 0, o 1 e o menos 1 que eu já usei. E vão dispor esses outros números para que possa dar certo essa propriedade para esse quadrado mágico. E a questão número 8 é uma questão de calculadora. Diz assim, ó, leia a explicação e faça o que se pede. A calculadora pode ser usada para realizar operações com números inteiros. Observe como representar e realizar operações com números inteiros usando a tecla mais ou menos da calculadora. Então, isso é uma questão que vai ser usada a calculadora para resolver, mas se você não tem uma calculadora com essa função mais e menos na tecla, não tem como você fazer. Você pode até utilizar o celular, mas a maneira como você vai teclar aqui vai ser diferente. Isso é uma questão realmente para a calculadora. Se você não tem calculadora, então você pode responder essas 3 expressões aqui,
tá? Usando o que nós aprendemos sem usar a calculadora e colocando os resultados, tá? O objetivo é o uso da calculadora, mas se não tem, você responde sem a calculadora. E a última questão, a nona, pede para elaborar um problema que possa ser resolvido com adições algébricas. Então, isso aqui é pessoal e você vai usar todo o conhecimento da atividade que a gente viu para responder essas questões da página 179, tá? Essas questões, elas devem ficar registradas no livro ou no caderno, que depois elas vão ser vistas e corrigidas. Então, não deixem acumular atividades, tá? Porque diariamente nós teremos atividades propostas, vocês precisam realizar no prazo para que não acumulem, tá? Então, até a próxima aula e bons estudos.